Oi, pessoal, bom dia. Quero explicar uma coisa aqui para vocês antes de entrar em probabilidade, possibilidades. E aí eu vou entrar com essas 4 bolinhas que eu tenho aqui. Quantas possibilidades eu tenho de retirar uma bolinha, não importa a cor dela. Então eu quero retirar no meio dessas 4 uma bolinha. Então quantas possibilidades eu tenho aí? 4 possibilidades, certo? Se eu retirei essa bolinha, quantas possibilidades sobraram ali? 3 possibilidades. Se eu retirar essa bolinha, quantas possibilidades vão sobrar aí? 2 possibilidades. E aí, por último, uma possibilidade. Isto é possibilidades. Eu preciso saber isso para poder aprender também probabilidade em seguida. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Aqui no meu caderno, essa matéria é H34, aplicar os raciocínios combinatórios e aditivos ou multiplicativos na resolução de situações problemas. Eu tenho as 4 bolinhas que estão aqui, e aí eu perguntei, possibilidade de retirar 2 bolinhas. Então, eu quero retirar 2 bolinhas. Então, a princípio, eu tenho 4 bolinhas ao todo. Se eu vou retirar 2, eu vou multiplicar. Vou fazer uma multiplicação. A princípio, para retirar a primeira bolinha, eu tenho quantas possibilidades? 4. Vou colocar o 4 aqui. Retirei uma bolinha. Sobraram quantas possibilidades? 3 possibilidades. Então, eu pego e coloco 3 e multiplico os 2 resultados para retirar 2 bolinhas. Então, 2 bolinhas são os 2 riscos que eu vou retirar. A princípio, eu tinha 4 possibilidades e depois eu tenho 3. Aí eu multiplico. 4 vezes 3, 12. São 12 possibilidades ao todo. Somente isto, quando eu quero saber possibilidades ou formas possíveis de fazer algo, basta fazer uma multiplicação. Agora vamos a outro exemplo que eu montei aqui. Quantas possibilidades tenho de arrumar 3 canetas de cores diferentes em ordem? Eu tenho as minhas 3 canetas aqui. Aí eu quero saber quantas possibilidades eu tenho no total de arrumar essas 3 canetas. Eu posso colocar a azul em primeiro lugar, eu posso colocar a vermelha, eu posso colocar a preta, ou posso colocar a azul, preta e vermelha, ou eu posso colocar azul, vermelha e preta. Eu posso colocar vermelha, preta e azul, ou eu posso colocar vermelha, azul e preta. É como se eu fosse formar uma fila, porque eu quero saber as formas que eu posso arrumar. Quero saber o total de possibilidades para mim arrumar essas 3 canetas. Então, o que eu faço nesse caso? Tenho 3 canetas, então eu vou fazer o seguinte, como se fosse uma fila, vou colocar 1, 2, as 3 canetas em fila. Então, a princípio, quantas possibilidades eu tenho de colocar uma caneta na fila? Pode ver que a vermelha está na frente, certo? Então, coloquei a vermelha na frente. Então, eu tenho, a princípio, 3 possibilidades, certo? Ah, mas já coloquei a vermelha na fila. E para colocar em segundo lugar, quantas possibilidades que sobram? Podem ver que sobraram 2 canetas. Portanto, são 2 possibilidades. Ah, mas eu coloquei a preta. Sobrou apenas na terceira casinha aqui uma possibilidade. E aí basta eu multiplicar quantas possibilidades eu tenho ao todo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Possibilidades. É apenas isso quando eu quero arrumar, quando a minha ideia é fila. Ok, pessoal?